Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens na Altvia, TV da internet, nas nossas redes sociais, os perfis do Instagram e do Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, e tem a retransmissão a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e também para outras 20 cidades lá da região. Pela próxima hora, todo mundo aí, hein? Curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala. Participem pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos convidados, os entrevistados de hoje, que vão analisar os temas propostos. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou Mauro Friesman. É quinta-feira e você conhece o Gente do MPD que Fala. Hoje, sempre uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Então, vamos colocar em campo, escalar aqui os nossos convidados de hoje. Dr. Rui Fernando Gomes Leme Cavalheiro, procurador do Trabalho, tutor, professor da Escola Superior do Ministério Público da União, associado do movimento do Ministério Público Democrático. Procurador, bem-vindo, tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado por colaborar com a gente. Bom dia, agradeço aqui o convite. Queria cumprimentar as minhas colegas de programa, da professora Jandaracy, dizer que eu me sinto muito orgulhoso de ser o único homem aqui, o que demonstra, na verdade, que está sendo reconhecida a predominância e o protagonismo das colegas mulheres em vários temas. Espero que um dia eu nem esteja aqui mais, inclusive. Muito bem, eu apresento também, muito obrigado pela presença, doutor Rui. Eu também apresento aqui e faço das suas palavras as minhas, né, porque somos os únicos homens entre a maioria aqui feminina, né? Jandaracy Araújo, professora, empresária, palestrante, conselheira de administração e cofundadora do Conselheira 101. A professora Jandaracy está em Salvador para essa conversa com a gente. Tudo bem, Jandaracy? Tudo ótimo, obrigado mais uma vez pelo convite. E meu amigo, é para ser meio a meio. A gente quer junto, a gente não quer separado, não, a gente quer todo mundo juntinho. Mas eu acho super importante a gente estar aqui nessa conversa hoje, aqui diretamente da Terra Baiana, né, para falar um pouco sobre temas tão importantes. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigado mais uma vez pela presença, pela colaboração com a gente, Jandaracy. Eu apresento agora a Kátia Brembart. Ela é jornalista, editora do jornal Estado de São Paulo, é presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, professora da Universidade Positivo, em Curitiba. Ela está no estúdio de TV da universidade agora para essa conversa com a gente. Como está, Kátia? Bem-vinda mais uma vez. Olá, Mauro. Olá a todos que nos acompanham. Realmente estou aqui em Curitiba e passando calor, viu? Que não é comum ter calor aqui, mas estou aqui no calor para participar com vocês aqui direto de Curitiba. E esse calor está presente de novo, né? A gente agora iniciando uma nova onda aí pelos próximos dias e boa parte do Brasil vai enfrentar altas temperaturas mais uma vez. Bom, eu apresento também a Genevieve Cruvinel, nutricionista, terapeuta, escritora e mentora de vida saudável. Bem-vinda mais uma vez com a gente, Genevieve, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, da gente discutir temas tão relevantes e muito importante a representatividade, né? Acho que as palavras da Juraci foram maravilhosas, a gente quer igualdade, a gente quer parceria, trocas. Muito bem, gente, vamos ao nosso primeiro tema, o primeiro assunto do Gente do MPD que Fala de hoje. O presidente argentino Javier Milei revogou um decreto que impedia os governantes de nomear familiares diretos na administração pública para designar sua irmã, Karina Milei, como secretária-geral da presidência e também como primeira-dama. Ela, Karina, é considerada a sua principal estrategista, conselheira e figura central do seu agrupamento político. Oficialmente, Karina Milei auxiliará o presidente Javier na
concepção de políticas públicas, preparação de mensagens e execução de tarefas cerimoniais e protocolares. Pode isso, Arnaldo, quer dizer, pode isso, Kátia Brembart? Então, ele fez poder, né? Ele usou dessa prerrogativa, né, desse momento dele, ele está gastando o capital político, né? É muito comum que, assim, logo depois da eleição, os candidatos agora eleitos tomem as medidas que eles achem que são mais impopulares no começo do mandato, que é quando eles gastam o capital político acumulado durante a campanha, né? Já se sabia que o Milei ia tomar várias medidas polêmicas, né? Aliás, ele foi eleito com boa parte dos argentinos e das argentinas querendo isso, querendo uma sacudida, uma mexida na situação, tendo em vista que as coisas por lá não andam muito bem, né? Então, como ele é um sujeito já conhecido por ser extravagante, por ter várias questões aí que fogem da curva, né? Ele não é uma pessoa que seria o que a gente chama de típica, né? Lembrando que normal, né? De perto ninguém é normal, como diria Caetano Veloso, né? Mas ele não é uma pessoa muito típica. Já se sabia que ele pudesse tomar algumas medidas assim fora da curva. Essa medida ela não chega a chamar tanta atenção, não do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista político, porque ele não é uma pessoa que ele não tem um grande número de apoiadores, né? Quando a gente vê algumas reportagens sobre as pessoas que o apoiaram no início, elas foram, ao passar do tempo, com a radicalização dele em alguns pontos, o abandonando. Então, ele não tem, assim, uma grande quantidade de pessoas de confiança, né? O que eu já ouvi de várias pessoas vários políticos, várias pessoas que estão em cargos públicos, para justificar por que colocam parentes, né? Eu preciso de alguém em quem eu possa confiar 100%, né? Então, ele decidiu gastar esse capital político, que é revogar uma medida antinepotismo, para colocar a irmã, para não se sentir tão sozinho, me parece, nesse início de mandato, tendo em quem confiar. Mas o que a gente precisa ter em mente? A gente precisa ter em mente que uma medida antinepotismo ela tem um motivo, né? Eu tenho parentes capacitados, imagino que várias das pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, têm parentes capacitados, mas a ideia do serviço público é que você possa contar com uma impessoalidade, ou seja, não escolher as pessoas que estão muito próximas a você, porque esse critério acaba pesando, é inegável, né, que esse critério de proximidade acaba pesando. Então, as medidas antinepotismo no Brasil e em vários outros lugares do mundo têm a missão de tentar evitar essa relação pessoal se sobrepondo às capacidades de cada pessoa, né? Mas ele foi lá e revogou esse decreto e está pagando o preço de fazer isso. O que acaba esbarrando na moralidade, né? É a questão moral aí, né? Que não parece que a sociedade argentina está se importando muito com isso a essas alturas do campeonato, não é, Cátia? Então, é justamente isso, assim, os argentinos e as argentinas estão mais preocupados com outras coisas, né? Na atual circunstância, ter a irmã num cargo, não, até porque quando se fala em moralidade, e tem pessoas aqui da área do direito que poderiam complementar isso, né? Quando se fala em moralidade, esse conceito é um pouquinho elástico, principalmente no Brasil, porque se você pergunta para as pessoas se elas nomeariam uma irmã ou um irmão caso elas assumissem um cargo, elas diriam que sim, né? Então, existe essa regra no direito, né, nos marcos legais brasileiros, mas assim, ela não é uma regra que é interpretada pela maior parte da população como alguma coisa grave, né? Então, no cenário econômico e político que vive a Argentina, as pessoas, os moradores, acham que nomear irmã é menos grave do que mais um monte de outras situações. Então, é um desgaste, principalmente internacional, né? Imagina você assumir, tomar essa como uma primeira medida, né? Mas é uma questão que ele pagou para ver, sabendo que boa parte da população não ia ligar para isso. Procurador Rui Fernando, o
seu entendimento, a sua percepção, esse ponto destacado pela Kátia, né, que é bem o olhar da sociedade argentina nesse momento, o menos grave pode caber diante de tantas situações principalmente econômicas, né, que todo mundo está passando por lá. Então, o menos grave acaba encaixando bem, não se tem muito o que contestar, né, nesse momento. Seu entendimento, procurador? Eu concordo com a análise da Kátia, né? E eu acho que é importante a gente observar aqui três aspectos, né? O primeiro é o seguinte: quando a extrema-direita chega ao poder, ela costuma chegar com um monte de propostas, discursos, engrandecimento do país, as coisas vão melhorar, mas, via de regra, tomam medidas que são para beneficiar quem obteve o poder, né? São medidas que não têm, assim, tanto esse fito ideológico, mas tem mais um fito fisiológico de se proteger, né, e de conseguir angariar cargos, aumentar poderes, conseguir uns benefícios. E, assim, a diferença entre a extrema-direita e a direita, em geral, é que a extrema-direita ela tem uma visão do líder, da pessoa que lidera, ser incontestável. Não pode contestar a pessoa que lidera, ela decidiu, isso faz algum sentido num plano maior que a gente nunca entende, é uma coisa meio religiosa, meio transcendental, inclusive, né? Então, esse tipo de movimento faz sentido. A outra coisa, eu acho que é interessante a gente ver a diferença entre Argentina e Brasil, que é uma coisa que a gente não percebia. Aqui a gente tem os poderes legislativo, judiciário, podendo contrabalancear esse tipo de decisão. Aqui no Brasil, se uma coisa assim acontecesse, isso poderia ser questionado por meio de ação constitucional no STF, e também poderia, se fosse um projeto de lei, o Congresso podia dizer, não, a gente não vai aprovar isso está vetado. Porque aqui a consequência não é só a irmã dele obter o poder. A consequência é qualquer pessoa, em qualquer ramo da administração, conseguir botar um parente no poder. E isso vai não só contra a questão da eficiência, né? Como disse a Kátia, espera-se que o servidor público seja eficiente, mas também vai em relação à questão do aparelhamento ideológico do Estado. Aí vem o terceiro ponto que eu queria falar. Um estudo da FGV recente disse que uma das coisas que impediu vários projetos no governo federal anterior de acontecerem foi uma resistência de uma burocracia estatal organizada. Nós temos servidores públicos organizados, né, em seus cargos, em carreiras, que conseguiram resistir a avanços que queriam ser feitos pelo governo anterior. Então, um exemplo disso, claro, é o que aconteceu, a denúncia que aconteceu no Ministério das Relações Exteriores. Várias medidas que iam ser tomadas, que iam prejudicar o Brasil no aspecto internacional, acabaram sendo barradas por conta da iniciativa dos servidores em não deixar que isso acontecesse ou conversar com pessoas. E assim, como é que isso seria se não fosse o vínculo do servidor público com o Estado? Será que se as pessoas fossem terceirizadas, elas iam ter esse apreço? Quem que ia escolher o terceirizado? Quem que ia escolher a pessoa jurídica que ia ocupar aquele cargo? Então, o serviço público, o ingresso por meio de concurso, ele tem a impessoalidade não só na eficiência, mas também em relação à pessoa não ter vínculo ideológico com ninguém. E isso, sem dúvida, beneficia o nosso caráter democrático e republicano. Então, esse tipo de medida, ela não só prejudica a eficiência em si, não sei no que a irmã dele ou todos os parentes das pessoas dos órgãos da Argentina têm de eficiência ou não, pode até ter, a questão não é essa, mas provavelmente não tem, mas eu sei que, sem dúvida, elas vão fazer escolhas que vão tender a agradar quem as escolheu, né? E isso é muito, muito pernicioso para a sociedade como um todo. Professora Jandaraci, sua percepção. O presidente argentino Javier Milei, portanto, revogou aí a norma sobre nepotismo, nomeou a irmã para esses cargos, primeira-dama, secretária-geral da presidência. Nada novo sob o sol, né? Soberano do Equador. A gente começa com um discurso, né? E aí é o que a gente vê nesses posicionamentos de extrema-direita, de uma forma geral. Quando você olha desde o início da campanha até agora, né? Com um discurso super inflamado, com um posicionamento claro, e depois você vê essas atitudes, como bem colocou a colega, depois vem queimando o capital político que ele agariou com atitudes como essas. Mas nada novo sob o sol. O triste, por um lado, é que a Argentina, no processo que se encontra hoje, né, econômico, extremamente fragilizado, onde você precisaria de pessoas extremamente qualificadas e técnicas ocupando posições chaves, você vai acompanhar esse tipo de situação. É triste para uma população que hoje mais de 40% está abaixo da linha da pobreza. Então, a gente vê a deterioração e a contínua de um governo que parece, né, a princípio, super populista,
né? Com ideias radicais que vêm afinando ao longo. Então, por exemplo, como a gente viu, romper as relações com o Brasil não vai acontecer. Gostem ou não, é a maior economia da América do Sul. Não dá para poder você romper com o Brasil, né? Discursos inflamados caindo por terra, a expectativa versus a realidade, né? Mas eu lamento pelo povo argentino, porque o que é que se configura num momento tão crucial como esse, de necessidade de recuperação da economia, de revitalização da economia local, você vê esse tipo de atitude onde o conhecido nepotismo vai sobrepor qualificações técnicas que seriam fundamentais para a recuperação do país. Genevieve, sua percepção. Sempre se questiona, né, esse tipo de atitude mediante os fins justificando os meios justificando os fins, uma população que está aí à beira de uma crise financeira gravíssima, desvalorização do dinheiro e justamente o que a Kátia mencionou, né, uma população tão fragilizada, já preocupada com tantas outras questões, que entra uma questão dessa e eles nem questionam, não há uma oposição forte que possa entrar. A questão é a longo prazo, né? A gente percebe que em todos os casos onde isso ocorreu foram situações que só trouxeram piora e o retrocesso, não o avanço, né? Tanto social quanto político. É uma pena, né? O programa Gente que Fala segue por aqui, edição de quinta-feira. Sempre é o Gente do MPD que fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Estamos pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet, redes sociais, e ainda a retransmissão às 10 da noite na Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no interior, no centro-oeste paulista, juntamente com outras 20 cidades da região. Próximo assunto, pessoal. A Braskem, vejam só, elevará os salários de seus diretores e conselheiros em 44% ainda em 2023. Em 2022, a cúpula da empresa recebeu 59 milhões e meio de reais. E este ano, com o aumento, subirá para 85 milhões e meio. E esse aumento se dá mesmo com o prejuízo de 3 bilhões de reais da companhia neste ano. A empresa foi a 21ª que mais destinou recursos ao pagamento da diretoria e conselho de administração, superando companhias com lucros bilionários como a Petrobras, que ficou na posição número 54. Procurador Rui Fernando, aqui não é uma questão de merecimento ou não o aumento de salário. Todos merecem, evidentemente, mas na situação em que a gente vê a companhia com 3 bilhões de prejuízo no seu caixa e ainda diante de toda a situação que está acontecendo em Maceió e precisando ser responsabilizada por tudo que está acontecendo até lá, né? A que conclusão a gente chega a respeito desse episódio? Bem, eu acho que aqui também tem que ver dois aspectos, né? O primeiro é que a diferença entre o salário de uma pessoa que trabalha no chão da fábrica, na base, uma pessoa que ingressa numa empresa, e a pessoa que lidera essa empresa aumentou 400 vezes nos últimos 100 anos. Então, se a pessoa ganhava o equivalente a R$ 1.000 em 1923 e o dono da empresa ganhava 40 mil, esse valor de 40 mil ele foi multiplicado por 400 vezes, sendo que a pessoa que ganhava 1.000 continua com um valor meio que parecido. Então, existe uma acumulação de riqueza no mundo atualmente que nunca existiu antes. Nunca existiu essa diferença tão grande entre os trabalhadores, entre as pessoas pobres e as pessoas que têm mais renda. Esse é um aspecto. Isso que a empresa está fazendo segue um fluxo, né, desse capitalismo contemporâneo. A outra coisa é a seguinte, isso pode não parecer ético para a gente, pode não parecer moral, mas assim, não existe um mecanismo de controlar isso, porque é uma empresa privada, de acordo com a lei, de acordo com a Constituição, ela pode fazer o que quiser em relação aos salários das pessoas que trabalham com ela, as remunerações, etc. Isso talvez servisse, por exemplo, de uma referência se houvesse um dissídio coletivo para negociar os salários dos trabalhadores da Braskem e fosse julgado por um tribunal. Talvez esse valor pudesse ser utilizado para deferir algum tipo de aumento pleiteado pela categoria ou não, né? O problema é que, assim, com as posições que o STF vem tomando em relação ao vínculo de trabalho,
reconhecendo que qualquer vínculo que a pessoa escolha com o seu empregador, de fato, ainda que não seja um empregador formal, ele é válido. Por exemplo, MEI, pessoa jurídica, autônomo, etc. Como a STF entende que isso está dentro da liberdade econômica, existe uma possibilidade no futuro a gente não ter mais o emprego, né? O emprego ele pode efetivamente acabar no Brasil, porque o STF está entendendo que qualquer coisa é válida. Então, no futuro, o que aconteceria? Uma empresa que nem a Braskem poderia pegar, contratar todo mundo como PJ, contratar todo mundo como MEI e pagar o quanto quisesse para essas pessoas que não iam ter sindicato, não iam ter acesso ao justiça do trabalho, não iam ter acesso à convenção coletiva e nem nada, e pagar também o quanto quisesse a quem estivesse na cúpula, né? Isso também é importante a gente ver em relação à onda de privatizações que existem. Se a gente passar a dar serviços públicos de transporte, água e energia para empresas que são privadas, como é que a gente vai poder pedir que elas corrijam coisas que estão erradas, não paguem bônus, não paguem salários exorbitantes a quem está na cúpula e invistam em serviço bom? Porque o fito da empresa privada é o lucro, né? Então, assim, eu acho que isso, além, claro, do fato em si, que existe toda essa comoção pelo desastre ambiental em Maceió, a gente também tem que ver que esse tipo de escolha da empresa privada, ele escapa ao controle que é democrático, escapa ao controle da sociedade, escapa a gente poder dizer que esse recurso devia ser destinado a outra coisa. Não tem como você fazer esse controle, a não ser que seja judicializado, né? O que já é uma coisa muito mais complicada, demorada e onerosa. Então, talvez isso sirva como um paradigma para a gente pensar o que a gente quer em relação ao trabalho no Brasil, o que a gente quer em relação aos serviços públicos no Brasil. Kátia, o que a gente pode pensar disso? A questão dos critérios da empresa para conceder esses aumentos de salário para os seus conselheiros, isso é dela, a empresa privada, enfim. Mas é que a gente está diante desse episódio todo em Maceió, com tanta gente lesada e as indenizações precisarão ser pagas, a empresa precisará ser responsabilizada. Então, eu não vou mencionar os aspectos que já foram tratados pelo Rui, que é a questão da desigualdade, que é um aspecto marcante no Brasil, né? Eu tenho amigas e amigos que trabalham, por exemplo, na Europa, na Suécia, por exemplo, em que a diferença entre o gestor e o chamado chão de fábrica é baixíssima, assim, né? A diferença é pequena, né? E também não vou abordar essa questão legal do direito da empresa de fazer isso, né? Vou falar mais da parte da comunicação e do impacto disso, né? Porque o anúncio desse bônus aí, nesse final de ano, né? No exato momento em que está o problema lá em Maceió, com esse rompimento dessa barragem, né? Com esse problema que já vem sendo anunciado há mais de 10 anos, né? Ele não é ele chegou no ápice agora, né? Mas é um problema que já vem sendo falado há bastante tempo, né? Ou seja, não é uma novidade para a Braskem. Mas a questão é como pega mal, né? No atual momento, você fazer um anúncio como esse, né? Do ponto de vista do gestor, talvez ele ache que pagar bem a cúpula nesse momento é essencial para evitar crises maiores. Então, a gente não está conseguindo enxergar todos os aspectos que a Braskem está avaliando. Obviamente que esse valor já estava previsto, sei lá, há bastante tempo, né? A coincidência foi do momento do rompimento ser nesse mesmo momento do anúncio do pagamento, né? Mas, obviamente, que era uma questão que já estava prevista há algum tempo e que teve essa coincidência. Mas pega mal, como eu falei. Então, é mais um item da gestão de crise da Braskem. Se você tem um prejuízo de 3 bilhões e mesmo assim você paga um bônus, deve ter uma explicação jurídica, uma explicação contábil, uma explicação financeira, uma explicação de alguma forma, porque nenhuma empresa que tem um prejuízo bilionário sai distribuindo recursos, principalmente empresas que têm que prestar contas para os seus acionistas, né, para quem está relacionado diretamente com a gestão da empresa. Então, assim, deve ter uma explicação que ela não veio a público, mas deve fazer sentido para quem está na linha de comando. O que a gente precisa ter em mente nessa situação? Quando a gente pensa no escândalo da Americanas, e eu não estou dizendo que as coisas são proporcionais, né, que são parecidas, não é isso. Quando a gente pensa no escândalo da Americanas, a gente pensa
como é que isso não era de conhecimento público? Como é que, né, como é que foi repentino? Como é que isso acontece de repente? No caso da Braskem, é o contrário. Em função de uma série de questões que começam lá com a relação da Odebrecht, lá na Lava Jato, e mais uma série de consequências aí, a Braskem está sendo escaneada de tempos em tempos com uma lupa. E ao ser escaneada, essas coisas que são, digamos, da rotina da empresa aparecem e tomam uma proporção pública, né? Isso também precisa ser avaliado. Professora Jandaraci, sua percepção. Seu áudio está fechado, professora. Pode abrir, por gentileza. Fundo aqui, respirei fundo aqui. Vamos lá. A gente tem uma série de questões que a gente precisa colocar em pauta aqui. Talvez seja redundante, mas eu vou falar desse lugar de conselheira, desse papel que eu atuo como conselheira de administração, e o cenário por ser uma pessoa que tem a pauta ambiental também como prerrogativa de propósito nas empresas em que eu atuo. A gente está falando hoje, as decisões de remuneração, elas são internas, mas elas devem estar alinhadas com os acionistas. A gente não está falando de uma empresa que não deve satisfação ao mercado. Esse acho que é o primeiro ponto, né? Se os acionistas, principalmente os minoritários, estão confortáveis com esse cenário, porque o prejuízo causado, né? Esse prejuízo, eu não consigo imaginar você ser bonificado com a empresa dando prejuízo. Isso é um acordo que deve vir já há tempo. Eu acho que o que os acionistas devem exigir é a total transparência em relação a isso. Ao público geral, não é um ponto de discussão, mas as pessoas impactadas pela tragédia no Mutange, em Maceió, que ainda não se tem, o fato é, ainda não temos calculado a proporção do impacto ambiental e financeiro, porque não se sabe qual será o impacto real desse colapso. Estabilizou, o fato de ter estabilizado não quer dizer que o risco tenha desaparecido. Eu acho que é muito importante para quem está nos escutando entender um pouquinho dessa dinâmica. Eu estou falando de uma área considerável, de uma capital do Estado brasileiro desaparecer. Por quê? As medidas para mitigar que já vêm acontecendo desde 2018 não resolveram totalmente a situação, vide que uma das minas acabou de se romper. Anteontem a gente viu a imagem, todos nós tivemos acesso às imagens do rompimento. Importante falar que a falha geológica, ela já existia quando começou a exploração. Existe uma falha geológica naquele lugar. E que, efetivamente, não conheço nenhum processo de engenharia que fale para a Terra tremer, ou não se movimentar. O impacto disso hoje estamos indenizando a comunicação da Braskem, né, em vários veículos, estamos indenizando, já estamos com acordo, mas e o acordo com o que a cidade e a população futura está perdendo com isso? Porque a gente não está falando simplesmente de realocar pessoas em outras residências, eu estou falando de uma perda irreparável para a natureza. E detalhe, que ninguém sabe ainda as consequências, porque a gente pode ter um efeito cascata. Eu diria que aqui a gente tem uma questão ética gravíssima. Aos meus colegas conselheiros, eu gostaria que refletissem sobre uma questão ética, porque para além de estar numa organização, para além dos números, a gente também entra na organização para ser agente de transformação e ter propósito claro. Está confortável para você, conselheiro ou conselheira que está nesse lugar, essa medida, um aumento considerável durante o anúncio de uma tragédia ambiental? Não vou falar de todo o impacto, as pessoas que moravam ali têm vida, histórias, tudo isso vai ser perdido. Tem um material intangível que não foi indenizado. São a história daquelas famílias que moravam ali, a vida daquelas famílias que simplesmente não estavam ali apenas 8 anos, há 5 anos, desde 2018. Quem repara todo esse dano? Quem repara esse trauma? E o pior, quem repara o dano da natureza? Porque numa laguna é outra história também. Vai fazer represa com o mar e com o rio? Como é que a gente vai fazer para poder, né,
parar onde está. E detalhe, daqui a 20, 30 anos, o que vai ser daquele lugar? Nós não estaremos aqui para poder avaliar o impacto. Então, é muito mais sobre a discussão aqui teria que ser muito mais do que simplesmente o anúncio do aumento salarial, mas um posicionamento ético. Eu acho que passa muito por ética. O 6º código do IBGC, de melhores práticas de governança, uma das premissas, a gente abre o código, eu fui uma das revisoras, tive a honra de participar da revisão do código, uma das coisas que está como premissa é a ética e a integridade. É a chave número 1. E aqui a gente está falando de ética. E eu acho que, para mim, esse é o ponto. Para além de percentuais de salário, é a questão ética, que fica escancarada. Programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. A gente vai fazer uma parada breve agora, mensagem do nosso apoiador aqui no intervalo, e a gente volta em seguida com os próximos temas. Até já, gente! Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Na sequência do programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é sempre o Gente do MPD que Fala, nossa parceria com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens na Altivia, TV da internet, redes sociais e a retransmissão às 10 horas da noite, Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Genevieve, vamos falar sobre um assunto aqui, do mês passado, todo mundo acompanhou essa história da influencer Luana Andrade, 29 anos de idade, e ela morreu, né, após passar por uma cirurgia de lipoaspiração aqui em São Paulo. Cerca de 2 horas e meia após o procedimento, a Luana teve uma parada cardíaca e, na ocasião, o Hospital São Luís informou que a lipoaspiração foi realizada por um cirurgião e anestesista particulares, contratados pela família, e que a causa da morte foi embolia pulmonar maciça. Bom, o que essa história toda nos revela? Uma jovem, 29 anos de idade, celebridade, porque participou aí na TV Record, do Power Couple Brasil, enfim, buscando um procedimento estético, claro, pensando no corpo, pensando na beleza, pensando em tudo aquilo que a gente observa hoje em dia que a mídia manda, né? É uma tristeza, né? Uma grande perda para a família, uma perda para a sociedade, muitos seguidores dessa moça. Era uma moça muito alegre, né? Vemos pelas imagens, pelo trabalho dela, ela é animadora de palco também, então tinha aí uma vida toda pela frente, e mais uma vítima dessa busca desenfreada por uma imagem corporal perfeita, né? Dessa cobrança social, que leva a um transtorno, né? Que a gente chama na área da saúde de dismorfia corporal, que é como se a pessoa se visse de uma maneira diferente da qual ela é, e ela buscasse uma perfeição inalcançável, sempre inalcançável, porque os padrões vão mudando, as exigências vão mudando, e ela sempre está nessa busca, através de procedimentos estéticos, ou cirurgias, ou mesmo o uso de filtros, né, nas redes sociais, sempre a questão de atingir uma perfeição imaginária ou imposta socialmente, imposta pelo meio. Isso tem ficado cada vez mais frequente, tem levado a casos de depressão e ansiedade, principalmente em adolescentes, e ao aumento da busca por cirurgias plásticas, por cirurgias de partes do corpo onde antes a gente não via, né, esse tipo de busca. Por exemplo, ela foi operar essa gordura do joelho, lipoaspiração de repetição, então aí ficou uma gordura que ainda vamos repetir essa lipoaspiração, e é importante essa discussão para que a gente vá conscientizando essas meninas, essas mulheres que são as maiores vítimas dessa sociedade que impõe essa imagem, e as que mais realizam cirurgias plásticas e procedimentos estéticos também.
E os resultados têm sido desastrosos, né? Porque são procedimentos em cima de procedimentos, sem nenhum parâmetro, sem nenhuma busca pelo autoconhecimento, sem nenhum acompanhamento terapêutico, entender o porquê aquilo no seu corpo te incomoda. Então, essa busca desenfreada pela mudança na imagem corporal para atender um padrão tem levado muitas mulheres à morte, infelizmente. A gente está passando por uma epidemia de distúrbios, né, nesse sentido, distúrbios emocionais, por conta dessa exigência social da busca do corpo perfeito. É disso que se trata? É disso que se trata, né? Desde a mais nova, a criança nova, ela já é submetida a um meio onde ela é exigida a estar bonitinha, a usar batom, usar uma roupa mais diferente. Hoje a gente tem o TikTok, a gente tem diferentes redes sociais, onde esses padrões vão sendo colocados, né? Esse cérebro em informação vai absorvendo isso como uma verdade, e essa pessoa cresce como essa imagem externa fosse me validar como valor pessoal de pessoa, como valor único de ser humano. Então, eu não busco mais reconhecimento através dos meus feitos, dos meus talentos, e sim através do retorno que eu tenho pela minha imagem corporal ali. É importante as mães, os pais, principalmente, ficarem atentos, né, a esse assédio da mídia em torno dessas crianças e o quanto de acesso essas crianças têm a esse ambiente e ir regulando essa interação e passando outros valores, outras bases para que essas crianças, esses adultos se tornem pessoas que norteiem o seu valor pessoal por outros parâmetros a não ser o de estético e beleza. A busca pela beleza, a busca pelo belo, pelo estético, ele sempre existiu e sempre vai existir. Mas qual que é o equilíbrio que nós estamos tendo nisso? Né? É. Na sua área, na nutrição, qual é o tipo de abordagem, né? Como é que deve ser a atuação ou como é que você atua, né? Quando você observa ali na sua paciente que algo está fora da curva, que aquilo pode ser um transtorno, pode ser já um distúrbio instalado. A gente tem parâmetros e ferramentas, questionamentos, a gente tem toda uma ferramenta para estar acolhendo esse paciente e perceber que se ele tem algum transtorno de imagem ou transtorno de alimentar, em compulsão, bulimia, seja o que for, tá? O tratamento é sempre com profissionais integrados, então a gente vai precisar da psicoterapia, a gente vai precisar, às vezes, de um psiquiatra, a gente vai precisar ir orientando essa pessoa e dissociando. É possível fazer a mudança e a gente trabalha para que essa pessoa reencontre a sua autoestima, ou emagreça, ou encontre um corpo melhor, mas que essa mudança ela tem que vir à base do amor por si mesmo e da construção que você está fazendo na sua vida, e não pelo ódio ao seu corpo. E a característica principal desses pacientes é ter muita raiva do seu própria imagem corporal ou de algum aspecto específico, por exemplo, uma coisa que ninguém vê. Aquela pessoa passa o tempo todo, o dia inteiro, pensando que está todo mundo olhando para aquela parte do corpo específica e se odeia e põe roupas para esconder. Então, é todo um comportamento característico e a gente sempre tem que trabalhar com equipe multiprofissional. Inclusive, eu lancei um livro na sexta-feira falando sobre o corpo além da imagem. São vários profissionais da saúde que a gente tentou ali, resumidamente, para o público em geral, passar essas informações de uma forma de ser informativo mesmo, para que essas pessoas busquem ajuda. A saúde pública, Genevieve, ela tem armas para lidar com esse tipo de situação, porque é preciso ter pesquisa, é preciso ter estudo sobre bulimia, sobre anorexia, sobre vigoraxia, né? Não sei como é que chama. Vigorexia. Vigorexia. E todos esses termos que nos levam ao entendimento disso tudo como um transtorno, porque se você não tem as pesquisas, os estudos, você não conhece o seu inimigo, você não sabe exatamente quais são as armas a serem usadas para o combate, né? Exatamente, né? E aí a gente tem grandes centros como São Paulo, a gente vai ter a USP, a gente vai ter grandes grupos de estudo e grandes grupos de pesquisa, grandes grupos de acolhimento na saúde pública, mas realmente na maior parte do país não se encontra esse tipo de acesso. É muito difícil, então é interessante, né, a pessoa começar a filtrar os profissionais os quais ela segue nas redes sociais, buscar conhecimento,
se a pessoa perceber que tá nos ouvindo, que tem essa disfunção, que está passando por esse problema, buscar profissionais adequados, buscar conhecimento, porque existe saída para uma vida mais equilibrada. E o maior medo dessas pessoas é a aceitação como um ponto de estagnação. Então, eu me aceito e não mudo. Isso não existe. A gente pode trabalhar por mudanças de imagem e de autoestima e de corpo, emagrecimento, por exemplo, mas a gente tem que trabalhar a partir de um ponto de eu me aceito, porque essa sou eu como identidade e sou composta de outras coisas, não só essa imagem que me reflete no espelho. Muito bem, programa Gente que Fala segue por aqui, a gente vai trocar o tema agora. Programa Gente que Fala de quinta-feira é o gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Jandaraci, vamos falar sobre o seguinte: apesar das mulheres constituírem a maioria do eleitorado brasileiro, nas eleições do ano passado, 34% das candidaturas foram femininas e elas representam apenas 18% do total de eleitos. Esse é um dos temas mais importantes a serem enfrentados em 2024, porque temos um ano eleitoral aí nos municípios. A violência política contribui para a persistente subrepresentação das mulheres nos espaços de poder e é caracterizada por toda a ação, conduta ou omissão que busca impedir, dificultar ou restringir direitos políticos das mulheres em razão de gênero. Muito bem, é o que eu acabei de destacar aqui na nossa nota. 2024, ano eleitoral nos municípios, e esse tema precisa ser tratado muito bem seriamente, né? Sim, para começar, sem anistia para os partidos em relação à lei de cotas. Vamos começar do começo. Outro ponto importante, nós precisamos estimular as mulheres a seguirem se candidatando e, efetivamente, fazer um movimento onde elas se sintam seguras. A questão da violência política é o que mais tem afastado as mulheres de participarem do pleito. E quando a gente fala de municípios, falando que temos mais de 5 mil municípios nesse país, é onde está o grande problema. A gente tem candidatas sendo assassinadas, vereadoras sendo perseguidas. Então, isso desestimula a participação feminina também nos pleitos municipais. Eu sou conselheira do Grupo Mulheres do Brasil e este ano, especificamente, a campanha intensa será Pula para 50. Então, o Grupo Mulheres do Brasil, que tem capilaridade inclusiva internacional, somos mais de 120 mulheres, nós estamos conversando com todas as organizações para efetivar e dar apoio à candidatura feminina. Independente, é um movimento apartidário, é importante ressaltar, a gente costuma dizer suprapartidário até, um movimento político, mas suprapartidário, que a ideia é dar apoio às mulheres candidatas para a gente conseguir chegar a 50%, seja no legislativo ou seja no cargo executivo. Enquanto a gente não tiver mais mulheres legislando, principalmente, que é um ponto importante, não adianta nós termos só mais prefeitas, mas precisamos ter mais vereadoras, mais deputadas, mais senadoras. Isso vai ajudar a mudar a régua. E, novamente, como eu sempre falo, não é sobre ou, é sobre e. A gente precisa estar juntos construindo um novo país. E isso começa pelos municípios, quem é que executa todas as políticas públicas, sejam federais ou estaduais. A execução é na ponta. E a gente precisa ter esse olhar na ponta, principalmente nos municípios muito pequenininhos, onde o recurso público é preponderante para a execução dessas políticas públicas. Eu acredito que o ano de 2024 pode ser um grande marcador para a gente começar um processo de transformação real. A gente precisa mudar essa régua. Quiçá a gente não chegue a 50%, mas se a gente chegar a 30%, a gente tem um estudo que fala que quando chega no 30%, a virada já é automática. E a gente precisa começar isso pelos municípios. Todo mundo fala, né, nos movimentos quando tem as eleições estaduais presidenciais, mas eu acredito muito que o movimento nos municípios pode ser extremamente transformador. É quem está na ponta, é quem está lidando com o cidadão na ponta. O acesso é mais fácil, a construção de políticas públicas é mais fácil e mais efetiva. É nisso que a gente acredita e eu acredito principalmente. Kátia, para pegar o seguinte viés, a candidatura feminina, ela começa em casa, né? Ela começa em casa com o apoio da família, com o apoio do companheiro daquela mulher ou da companheira daquela mulher, e muitas vezes esse apoio não vem com medo que as pessoas têm da violência de gênero. E a gente tem uma lei no Brasil de 2021 que
pune a violência de gênero, a violência política, né? Com base no gênero. Mas a gente sabe também que lei não muda muitas vezes as coisas. A gente precisa de uma mudança de cultura. Kátia, conseguiu ouvir? Oi, olá, perdão, acho que travou um pouquinho no final da pergunta, mas eu acho que eu consegui ouvir. Então, eu concordo com o que foi falado pela colega, pela Jandaraci, né, com relação a essa questão de que a violência espanta as mulheres, né, porque, por exemplo, no jornalismo isso também acontece, né, tem mulheres que estão repensando sua atividade profissional a partir das questões de violência. Essa é a faceta mais exposta, digamos assim, do que faz com que mulheres não se candidatem, né? Então, a gente tem o machismo estrutural na sociedade, em que muitas, inclusive mulheres, acham que os candidatos precisam ser homens, porque eles vão sair de casa, eles vão viajar bastante, eles precisam ter contato com pessoas, e tem um monte de mulheres que não se imagina nessa atuação profissional, né, achando que esse é um serviço exclusivamente masculino. Aí a gente tem as outras violências, para citar aí o Bourdieu, as violências simbólicas, as violências que não são o clássico da violência, ou a violência típica, né? Então, assim, a gente não vai ter mulheres candidatas enquanto a gente não tiver formação de líderes, enquanto a gente não tiver dentro dos partidos um espaço menos machista, né, com esses caciques comandando os partidos e dizendo quem é que fica com o dinheiro dos financiamentos de campanha, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que uma mudança que o TSE fez recentemente foi a obrigatoriedade de destinação de recursos para campanhas femininas e campanhas de pessoas pretas, né? Mas daí, quando você vai ver lá na ponta, não tem regra para como vai ser essa distribuição de campanha. E realmente é difícil, sabe? Se a gente for dar R$1 para cada um, talvez a gente não eleja ninguém mesmo, sabe? Então, é realmente uma conta difícil. Mas quando você vai ver quem é que recebeu esse recurso, muitas vezes é a esposa do deputado que vai disputar numa dobradinha com ele, né? Sempre a sombra dele, sempre a sombra de um homem, né? Então, esse processo cultural de a gente convencer as pessoas, especialmente as mulheres, de que a política não é um lugar onde não pessoas bem intencionadas, trabalhadoras, honestas, não são bem-vindas, né? Porque tem muita gente que pensa isso. Não vou entrar para a política, a minha família vai achar que eu virei corrupta, a minha família, né, os meus vizinhos vão pensar mal de mim, porque hoje, do jeito que a gente tem a política no Brasil, isso é um problema, né? Porque é um problema das instituições, né? Ela é vista como um lugar em que não aceita as pessoas que realmente querem construir um Brasil melhor, né? Então, são tantas as mudanças que a gente tem que atacar, a gente sim tem que cuidar dessa questão da violência de gênero, essa violência mais exacerbada, né? Mas muitas vezes a violência que as mulheres temem é a violência das redes sociais. Voltando a essa questão da imagem que foi discutida no assunto anterior, algum aspecto da sua aparência começar a ser questionado, né? Então, quantas candidatas ou quantas pessoas eleitas a gente tem em que algum aspecto da sua aparência vira referência nas redes sociais, ela vira um meme, né? Uma piada de muito mau gosto, uma piada que não deveria ser aceita, né? A partir de alguma característica feminina, né? De alguma característica daquele corpo feminino, né? Então, são tantas as barreiras para além da questão numérica que a gente precisa romper, né? Que o trabalho é árduo e longo. Procurador Rui, vamos falar aqui de um outro tema aqui na sequência. Eu já vou adiantar, porque temos as perguntas da audiência aqui também, logo depois. Vamos falar sobre a saúde, que voltou a ser líder isolada do ranking de preocupações dos brasileiros entre as áreas que são consideradas sob responsabilidade do governo federal. E aí a gente tem o seguinte: o setor é o principal problema do país para 23% dos eleitores. E aí, curiosamente, a preocupação com a segurança pública caiu de 17% para 10%. Embora
Metade dos entrevistados avalie como ruim e péssima a gestão Lula nessa área. Outros temas que preocupam o brasileiro são corrupção, 8%, fome e miséria, 7%, desemprego, 7%, economia, 6% e gestão do governo, 4%. Na verdade, procurador Rui, essa gangorra, essa balança entre saúde e segurança pública uma hora é uma coisa, outra hora é outra, mas são as grandes preocupações dos brasileiros hoje. Pois é. Eu acho que aqui a gente consegue também pegar e traçar um ponto de encontro com a questão da Luana, né, que foi discutida antes. Reparem que foi uma cirurgia feita por médicos particulares no hospital particular, né, alegadamente, de acordo com o hospital, sem qualquer tipo de ligação. A gente percebe que existe hoje em dia uma força muito grande na pessoa médica de escolher como é que vai ser o vínculo dela com quem lhe tomar os serviços, né? Tanto em relação à rede pública, como também em relação à rede particular. E aí eu me pergunto, será que não existe um modo de vincular esses médicos? Porque, por exemplo, no caso da influencer, não tinha nenhum tipo de protocolo no hospital em relação a procedimentos, em relação a regras de saúde, em relação a obedecer às normas, que nem a NR 32, que trata de segurança na unidade de saúde, não tinha como vincular essas pessoas a isso? Isso existe no serviço público? Como que a gente vincula? Eu acho que tinha que estabelecer uma exceção para que as pessoas médicas ganhassem mais do que permite o teto constitucional, né? Infelizmente, a parte médica ela é concorridíssima, também deveria ter algum tipo de formação médica pública, deveria ter mais vagas para as pessoas poderem cursar a medicina, mas até isso acontecer, tem que trazer as pessoas para o vínculo. O vínculo é um controle, o vínculo é um modo de fazer a coisa ser otimizada. Então, assim, será que essa queixa ela se dá por as pessoas não entenderem que tem médicos disponíveis ou por não ter aparelhos de saúde disponíveis? Porque a rede do SUS do Brasil ela é muito ampla. Ela tem uma dimensão que ela é municipal, estadual e federal. E ela é muito coordenada, existe uma interlocução muito grande. Então, pode ser que a percepção de alguma coisa que não está funcionando bem no aspecto municipal ou estadual resvale para o federal, né? Eu não sei como é que essa pesquisa ela foi feita, mas, via de regra, as pessoas têm essa impressão, a culpa é do governo federal, quando uma coisa ela é essencialmente municipal ou estadual. Mas eu acho que, mesmo assim, essa dinâmica do SUS ela é positiva, porque ela permite que você tenha conselhos de saúde, onde as pessoas participam, onde as pessoas egressas da comunidade participam, você permite que haja uma interlocução entre todos esses níveis, e uma saúde de nível regular é prestado. O problema é que a gente tem um mito aqui no Brasil de que a saúde pública é ruim, né? A pessoa fala assim, eu vou até uma unidade de saúde pública, eu vou demorar para ser atendido, minha consulta vai demorar também para ser realizada. Só que, se você usa a saúde particular, também é assim. E assim, as pessoas falam que existe uma rede particular de saúde. Não tem rede particular de saúde. Você tem credenciados ao plano. Porque, assim, o hospital A, ele é ele e acabou. Ele não vai dizer assim, a gente está com muita espera, vá até o hospital B. Coisa que acontece na rede pública. A rede pública é uma rede mesmo. A rede particular só é no nome, porque são unidades particulares, cada uma buscando o seu lucro, buscando a sua atividade, e ninguém espalhando as pessoas. Então, assim, eu acho que tem uma questão de percepção, se a culpa ela é realmente do ente municipal, estadual ou federal. Tem também um mito de que a saúde pública é ruim. Só que a saúde pública funciona. Eu fiz a minha quimioterapia na rede pública. E foi muito bem, e foi até o fim, e foi excelente. E eu tenho muitas pessoas que eu conheço também que fizeram vários procedimentos na rede pública e foram ótimos, foram excelentes, foram até o fim. Então, existe, assim, essa ideia de que é ruim, mas será que as pessoas estão usando? Eu usei muito, como acho que as pessoas que também têm apreço pela vida usaram, as unidades de saúde pública para ser vacinado, e foi excelente. Então, assim, pode ser que seja um problema de percepção. Entretanto, o ente público, o administrador, tem que ver quais são as dúvidas, tentar esclarecer, tentar melhorar e ver essa questão dos pagamentos, né? Ver essa questão de trazer os médicos para o vínculo.
Perguntas da nossa audiência agora, 5 minutos a gente tem para isso, 4 perguntas para cada um, então eu vou pedir brevidade, bastante objetividade para todos, tá? Genevieve, eu começo com você. A Aline Gomes está no Instagram e te pergunta o que é a nutrição holística e se é possível utilizá-la por conta própria. Nutrição holística é uma forma da gente tratar o indivíduo como um todo. Então, a gente não vai ser só a parte alimentar e nutricional. Ele vai ser olhado em relação à sua saúde mental, à sua saúde emocional, aos seus hábitos de vida, a forma como ele se relaciona com esse ambiente, de que base que ele veio, qual é a sua religião, e a gente vai utilizar de ferramentas terapêuticas para complementar o tratamento, porque a gente entende que o indivíduo é mais do que só o que ele come, e o comer a mais ou a menos, o peso a mais ou a menos, é só sintoma de uma vida toda desestruturada. Então, a nutrição holística, ela trata o indivíduo como um todo. Kátia, pergunta aqui do Jaime, do Jardim Bonfilholi, aqui em São Paulo, sempre participando com a gente. Jaime, valeu, obrigado mais uma vez. Ele quer saber de você o seguinte: em que medida a ideologia pode interferir no trabalho de um jornalista? Nossa, que pergunta complexa. E eu tenho quantos minutos mesmo para responder? E dá Vamos lá. programa inteiro. Vamos lá. Não há consenso sobre isso, tá? Há profissionais que defendem que o jornalista não pode ser ativista, por exemplo, né? Até tem um documentário muito bom no YouTube, eu recomendo, chamado Primeira Página, por dentro do New York Times, que perguntam para o Assange, do Wikileaks, né, se ele se julga jornalista ou ativista, né? Vocês vão ver a resposta lá no documentário. Então, há uma linha dentro do jornalismo que defende que o jornalismo não pode ser ativista, e veja, existe uma diferença grande entre ativista e defensor de direitos humanos. O nosso código de ética é muito claro que nós precisamos ser defensores de direitos humanos, isso é inegociável para jornalistas, né? E outras linhas dentro do jornalismo que dizem que a gente ter um jornalismo ativista seria se adaptar à contemporaneidade, ao momento atual da sociedade, né? Então não há consenso sobre isso, né? Ideologia todo mundo tem. É que essa palavra está carregada de uma certa semanticamente mesmo, né? Ela está carregada de significados bastante pesados hoje em dia. Mas ideologia todo mundo tem, tá? Uma coisa é se você mostra, se ela é mais evidente, se ela é mais presente na sua vida, ou se ela está em segundo plano na sua vida, mas ideologia todo mundo tem. Jandaraci, a Daniela Neves está no YouTube, bem rapidinho também. Como estão sendo as homenagens aí em Salvador, onde você está, ao ex-deputado Luiz Alberto Silva dos Santos, uma das maiores lideranças do movimento negro, que morreu ontem? Infelizmente, né, ainda tivemos essa perda para o movimento negro unificado, mas as homenagens estão acontecendo. Eu não pude participar de nenhum ainda, né, de ontem e hoje, porque estou apesar de estar em Salvador, né, em work, mas a gente tem uma grande perda. Eu acho que todas as pessoas que lutaram ou lideraram movimentos, elas têm um papel preponderante e de ter deixado um legado. Eu acho que é isso, e para a gente continuar lutando pelos nossos direitos, eu acho que a maior homenagem que a gente pode fazer para ele é continuar pautando uma agenda de igualdade racial no país. Procurador Rui, bem rapidinho, Rodrigo Monteiro no Facebook pergunta se há muita notificação em relação a acidentes e doenças do trabalho no Brasil. Nossa, há demais. Nós somos campeões em várias áreas. Somos campeões, inclusive, em acidente do trabalho e na área de saúde. Uma das coisas que mais causa acidente é justamente o trabalho de enfermeiras e enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicas e médicos. Acidentes demais. Existe uma cultura de não se preocupar com precaução. Infelizmente, a gente tem aí recortes. Gente, muito obrigado. Um ponto final agora nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, de quinta-feira. Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, sempre, e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Estiveram com a gente hoje, Procurador do Trabalho, Dr. Rui Fernando Gomes Leme Cavalheiro, tutor e professor da Escola Superior do Ministério Público da União, associado do MPD, professora, empresária e palestrante Jandaraci Araújo, conselheira de administração e cofundadora do Conselheira 101, está lá em Salvador.
Kátia Brembart, jornalista, editora do Estadão e presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, professora da Universidade Positivo, em Curitiba, e a Genevieve Cruvinel, nutricionista, terapeuta, escritora e mentora de vida saudável. Gente, sensacional nossa conversa de hoje. Muito obrigado aqui em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, que é sempre uma realização da ABCom. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando o Lucas Neto com o programa O Melhor para a Melhor Idade, aqui na Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Ele vai trazer muita informação bacana para você nesse início de tarde. Você fica na audiência do Lucas Neto. E a gente volta amanhã pela Rádio 365, pela AltV TV da internet, pelas redes sociais e com a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Um abraço a todos. Lucas, bom programa, aquele abraço para você. Tchau, até lá.